Sejam muito bem-vindos, pessoal, para mais um podcast aqui no canal JV na Gringa. Agora com o microfone novo, fazendo aquele ASMR para vocês. ASMR, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Hoje temos uma presença ilustre aqui, essa linda mulher, Diliane Ribeiro. E aí, galera? Se apresenta aí, Diliane Ribeiro. E aí, galera, meu nome é Diliane, claro, Ribeiro. Tenho 24 anos. Eu sou nutricionista, fazendo intercâmbio. Ao pé. Não, eu sou nutricionista, fazendo intercâmbio. Quer falar mais? Tá, então, Diliane, perguntinha aqui. Responde pra gente por que você decidiu, assim, repentinamente a vir aqui para os Estados Unidos? Por que você decidiu vir para cá? Por que especificamente esse lugar, esse local aqui? Não precisamos, né, falar onde que a gente mora, mas por quê? O que você faz aqui? Conta um pouquinho sobre você. Fez faculdade no Brasil, da onde você é, onde você mora. Tá, então, galera, eu sou nutricionista no Brasil, realmente fiz faculdade de nutrição. E aí, logo que eu me formei, antes de eu me formar um pouco, eu já estava com o pensamento de mudar de país ou então de cidade. No Brasil, eu morava em Manaus ultimamente, eu sou manauara. E eu tava querendo sair já da área que eu estava, de Manaus, por conta do mercado de trabalho mesmo, e qualidade de vida. E desde mais nova, desde mais ou menos ali no ensino médio, eu sempre tive vontade de morar nos Estados Unidos, ou então de viajar muito aqui. O que eu nunca tinha feito antes, até ano passado. E aí eu me formei e pensei, não é isso que eu quero para minha vida, não é aqui o lugar que eu quero trabalhar. Apesar de que já logo no início eu tive várias oportunidades de tudo, inclusive ainda na minha área acadêmica, na época do período acadêmico, né? Interessante. E aí Conte-me mais. tirei minha habilitação, fui atrás de saber qual... Habilitada. Galera, eu sou habilitada em 2 países. E aí comecei a fazer os estágios clínicos da faculdade. E agora? E aí eu decidi, vou embora. Não vou ficar aqui de jeito nenhum nessa cidade. Que a gente diz lá na minha cidade que só tem talarico, não tinha condições. Apenas talaricagem. É mesmo? É verdade. Tem alguma história assim muito louca? Tem. Tem? Eita, galera. Depois? Tá bom. Fiquem ligados nesse podcast, hein? Vem bomba por aí. Enfim. Nossa, eu falei que eu não ia falar dessa. Vem bomba. Vai ter que mandar, agora já era. Enfim, e aí aconteceram várias situações no final do meu período acadêmico e foi quando eu decidi realmente que eu queria sair do Brasil. Também pela questão política, enfim. E aí, eu já conhecia o intercâmbio que eu tô fazendo hoje, porque eu tive uma amiga que fez antes, e quando eu era mais nova, uma vez apareceu uma propaganda no Facebook Desse o quê? desse intercâmbio. Como é que chama o intercâmbio? Qual o nome desse Galera, intercâmbio? eu tenho um pouco de problema de falar o nome do intercâmbio. Nossa, mano, eu te odeio. Que isso? Tá bom, então não fala, galera. Ela não vai falar o nome falar. do intercâmbio, tá bom? Os meus amigos... Para. Não falei o nome do intercâmbio. Os meus amigos que estão vendo agora, que vocês não sabem o que eu faço da minha vida aqui. Eita, lá vem mais uma bomba. Tá. A primeira bomba de hoje. Eu falei pra todo mundo, quando eu me formei, que eu ia me mudar, porque eu ia me fazer mestrado aqui. E não é? O que você faz? Mestrado? Ainda não. Ainda não. Diliane, mostra sua verdadeira face. Quem é você? Queremos saber. Quem é Diliane Ribeiro? Queremos saber. Não, tá bom. Vai, vou contar rápido. Suspense. E aí eu falei pra não todos os meus amigos, alguns sabem, que eu viria fazer o mestrado. O que não foi verdade. Eu vim fazendo um intercâmbio chamado au pair.
falar a palavra. Caralho, mano. Gente, é muito difícil pra mim, porque eu nunca imaginei que eu ia me colocar nessa posição. Podem clipar, clipa essa parte aí, clã. Clipa essa parte. Não. Chat, ô chat. Não, tá. Clipa. Não, Clipa aí, é chat. sério. É porque, assim, eu cresci Peraí, qual é o nome do programa? Ao pé! O que significa essas palavras, afinal? Eu não faço ideia. Pé. Não faço a menor ideia do que nunca pesquisei. O que significa ao Não pé? sei, deve ser, Pé. sei lá, deve ser francês. Ao pé. Não sei, não faço ideia. Será que é francês? Deixa aí nos comentários aí, galera. Acho que não é francês não, mas sei lá. Quem você acha? Ao pé. Não sei, não faço ideia. Tá, vai, manda, continua. Ao pé. Pode ler. Por que eu tenho dificuldade de falar isso? Porque eu nunca falei pros meus amigos. Normal, pô. Intercâmbio de boa, respeito. É de boa, eu respeito completamente. Eu sou da... Eu sou alperiana, né? Tamo aí. Mas a minha questão eu cresci numa cidade que preza muito pelo status. Status. Então, Manaus? É assim? É. Sabia não. Por quê? Preza pelo status? Porque eles prezam. Oxe, Não é coisa de Manauara. Sério, mano? E Como é aí... que chama quem mora lá? Manauara. Manauara? Então você é Manauara? Sou Manauara. Ela é Manauara, gente. Manauara. Pera. Manauara. É isso mesmo. Sim. Uhum. E por conta disso... Não sabia dessa eu não sabia. Então. A minha voz tá muito boa agora. Não. Ela negou meu drink. Ela negou meu drink, cara. Tá bom. Nossa, minha garganta tá ruim. Gente, é o segundo podcast de hoje já. Segundo? Eu sou muito famosa. É que o segundo pode? Caralho. Qual foi o primeiro? Qual que você foi? Eu não posso divulgar, não vou fazer propaganda. Não pode, pô. Bota aí a descrição. Não vou divulgar. Tá bom, vai. Enfim, e aí, pela minha família também, uma parte da área da saúde, eu já tinha muito emprego à vista antes de me formar mesmo, assim, logo que eu me formei também. E aí, era muito difícil eu explicar para minha família ou para alguns dos meus amigos que viram, assim, a minha ascensão na carreira, entenderem que eu viria para os Estados Unidos para ser babá. Mas é a forma que as pessoas pensam. É a forma que eu sabia, era algo que eu sabia que ia encher meu saco, eu ficar falando pra todo mundo, entendeu? Enfim, e aí eu vim pra cá em 2022, eu cheguei, nem sei mais. It doesn't matter, pode continuar, vai. It doesn't matter. E aí, eu cheguei... TDAH, tá batendo? Tá, ficando lento. Enfim, eu cheguei na minha família, eu escolhi uma família. Eu só tive 2 entrevistas com a minha família antes de embarcar. Enfim, eu gostei da minha hosta de primeira, ela é uma mulher muito legal, assim, incrível. Eu tive bastante conexão com ela. Fala pra galera o que significa hosta. O intercâmbio, ele é assim, você vem morar na casa de uma família americana e aí você trabalha para essa família, sendo babá dos filhos dele. Então, minha hosta é a mulher que me... No caso, seria host mom. Mas tipo, como é que... O pessoal fala hosta, rosto. Eu acho pai pra caralho. Você não tem que achar, porque você não é... Rosto. Você meu não é... rosto. Rosto, isso aqui que é rosto. Ai. Tá bom, vai. Tá de boa. Respeito. Galera, não liga. Sem problema. Só quem pode falar é quem é ao pé. A gente escolhe o que quiser. É verdade, Fofo, rosto, aquela desgraça, Mas esse também, às vezes a gente ama. O pessoal fala isso? Mas tá tudo bem. Né? Afinal, nesse intercâmbio você mora com os seus chefes. Eu sou o LCC. Não, LCC tem nada a ver com LCC. Nossa, realmente, você é LCC, desafio. Que isso? Que absurdo. Aqui ao vivo aqui. Galera, é isso mesmo. Se você for ao pé, já pode contatar o João Vitor. Sou LCC, galera. E eu vou fazer podcast aqui. Se tu for ao pé e quiser participar do podcast, falar um pouquinho da sua história, entendeu? Tipo, eu sou realmente LCC aqui em Washington DC, DMV area. Tipo, dou suporte moral, dou apoio moral, entendeu? Pra quem vem aqui nesse intercâmbio de au pair, entendeu? Qualquer ajuda que você precisar,
quer suporte, pode me contactar, me manda DM aí no Instagram ou deixa nos comentários aí, sem problema. E se você gostaria de participar aqui do podcast, eu iria amar que você viesse, tipo, compartilhar a sua história para todo mundo, pro pessoal do Brasil aí que quer vir para cá também, aprender mais sobre, né, um pouco mais sobre esse intercâmbio, né? É bom você pesquisar, muita gente pesquisa, né, no YouTube, Tem né? Tipo, vários como canais no é e YouTube que tal. ensinam tudo. Então, esse podcast é para trazer um pouquinho da experiência aqui das pessoas aqui, né? Que vem aqui de intercâmbio, qualquer intercâmbio que seja, e Deus mera. Ah, então, se você tem interesse de vir aqui no podcast e, tipo, compartilhar essa história, momentos loucos que já viveram aqui, né? Venha. Pode continuar. TDAH bateu aqui, guys. Nem lembro o que eu tava Também não, falando. valeu muito. Enfim, mas esse é o intercâmbio que eu faço, foi isso que eu vim fazer aqui, é isso que eu faço agora, no momento, por hora. Uhum. Eu vou ficar 2 anos aqui, eu já tô no início no final do primeiro ano. Não, já fiz um ano. Tô no início do segundo ano. Início do segundo ano. E aí, meu intercâmbio acaba em julho e não sei o que vai acontecer a partir daí. Tá. Outra pergunta aqui então. Quer falar mais um pouquinho mais sobre o programa, assim? Tipo, Não, alguma dica? Não, tá de boa? não. Bora partir pro que interessa. Eu acho que eu só tenho uma coisa pra falar. Eu Hum. já vi muita gente dizendo que não aconselharia outras pessoas a virem fazendo isso. Eu aconselho. Eu acho que é um programa muito bom. Também aconselho. A gente realmente trabalha bastante. É bem complicado. Você tem dias Depende muito. da família, depende da família. Mas mesmo se você trabalha pouco, você acaba tendo dias muito pesados por conta de você estar cuidando de criança, de você morar no seu trabalho, mas mesmo assim é algo extraordinário pelo preço que a gente paga Com para vir para certeza, cá. com certeza. Vale muito a pena. Uhum. Experiência muito boa, né? Experiência boa. Então, já vamos engajar aí em experiências. Experiências. Quanto tempo que você está aqui, Juliana? 1 ano e 2 meses. Nesse 1 ano e 2 meses, conta alguma experiência muito louca que você já viveu aqui, algo maluco, estranho, alguma viagem louca, alguma coisa louca que aconteceu numa viagem, Eu whatever que acho seja. que aqui as melhores Top experiências que a 3. gente tem são as de viagem. Eu acho que uma das coisas mais loucas que aconteceu comigo foi bem assustador, inclusive. Foi quando eu fui para Nova York com as minhas amigas. E aí a gente tava num vagão. Acho que eu nunca. Eu já te contei isso? Acho que Não não sei. sei. Enfim. Conta, conta. A gente Acho tava que já, sim. num vagão do metrô de Nova York. E aí tinham poucas pessoas. Foi quando eu não lembro se foi quando eu fui passar o ano novo lá ou se foi em outubro. Foi algo assim. Eu sei que eu tava com uma amiga no vagão. Só era eu e a Júlia. E aí tinham poucas pessoas e tinha um cara doido lá, um mendigo. E ele só tava falando, falando, falando. Até que as pessoas foram saindo e aí ele mostrou que ele tava com um canivete. E aí ele ficava olhando pra gente. Tinha eu, a Júlia, Mentira. um casal e eu acho que assim, mais umas 3 pessoas no vagão todo. E aí ele tava assim, perto da gente, porque a gente tava perto da saída. E esse outro casal tava na nossa frente, assim, a gente tava sentado aqui, o casal aqui e o doido. Aham. Aí ele começou a falar que odeia essas meninas brancas. Eu nem sou branca, tipo, por que tava falando pra mim aquilo? E aí ele começou a falar, odeio essas meninas brancas, eu odeio isso, odeio aquilo, odeio, odeio. E com o canivete assim, na mão, abrindo e fechando, abrindo e fechando. E aí eu e a Júlia, a gente ficou assim, meu Deus, e agora? O que a gente ia fazer? Não tinha o que fazer, o cara ia matar a gente? E como é que o casal... Era um casal, tipo, eles não tinham como defender. As outras pessoas também estavam um pouco mais longe, assim, todo mundo morrendo de medo. E aí o cara ficou gritando, gritando, eu e a Júlia, a gente ficava tipo, meu Deus, o que a gente vai fazer? Segurando uma na mão da outra sem se mexer. A gente nem se mexia. Não trocava olhar com ele, não deixava ele achar que a gente estava olhando, mas a gente estava lá morrendo. Aí a gente decidiu que no próximo vagão a gente ia descer. Ou seja, era para ser uma situação rápida, né? De uma estação para outra. Acabou que a gente percebeu que a gente estava no metrô expresso, que é o mais rápido. Não. Ou seja, ele para em poucas estações.
E aí o metrô demorou assim, eu não sei quanto tempo que demorou, mas o cara lá gritando na nossa frente. E aí a gente, quando foi a primeira porta que abriu, na primeira estação, a gente levantou, eu, ela e todas as pessoas, e saíram correndo para os outros vagões. Tipo, todo mundo correu. Todas as pessoas? Mano, o cara era louco, Uau. ele não tava nele, sabe? Claramente. Eu acho que ele tava claramente drogado. E aí todo mundo saiu correndo. E aí, só que assim, a gente tava chegando, eu acho que no nosso hotel já, algo assim. E aí a gente desceu super assustado, tremendo. E eu liguei até pro meu pai, eu acho. Eu acho que foi nessa situação que eu liguei até pro meu... Não tenho certeza. Enfim, mas eu sei que foi uma situação horrível, foi muito assustador. Lá no metrô de Nova York, que é bem tranquilo. Bem tranquilo. Bem de boa. Caralho. Clipa, chat. Clipa. Clipa esse bem tranquilo. Bem tranquilo. Faz um Metrô de meme Nova desse bem York. tranquilo, chat. Você pode andar a qualquer hora. 24 horas, super. E é de graça? Tem que boas. pagar? Mas... Pulando a catraca é de graça. Mas tem que pagar. Clipa isso também, chat. Clipa. Shorts. Depende de cada um, né? Hashtag metrô de Nova York. Melhor que tem. Melhor de tudo. Hashtag clipa e chat. Hashtag shorts. Hashtag for you. Então. Giliane Ribeiro. Talaricagem, né? Era isso que eu tinha que falar? Algo assim? Não, Conta aí, conta você vai cantar. Não, era outra história, a história louca. Essa Tá, história agora louca? você contou uma experiência daqui, beleza. Essa foi uma experiência ruim, Experiência né? ruim, claro. Vai ter que contar uma experiência boa depois, tá? Uma viagem que mais marcou. Mas agora, antes disso, fala... Você falou que tinha uma surpresa aí pra galera que tava assistindo, que tu ia contar uma história. Até eu, né, não sei a história. Manda. Sobre o quê? Então, era Experiência sobre louca no Brasil. Ah, sim! Eu achava que você estava falando de outra coisa. Não, entendi. Outro? Então, de uma experiência louca que eu tava comentando que eu tive no Brasil. Eu morei um tempo no Rio de Janeiro também, e aí foi na época que eu morava lá, foi em 2019. Eu tenho ainda amiga que nesse dia ela estava completando uma idade, não lembro qual que era, acho que era 18 anos. E aí a gente estava indo pra All-In, não era pra vitrine, nós estávamos indo pra All-In, que era aniversário dela. E aí ela namorava com um cara na época, e a gente decidiu ir todo mundo junto dentro do carro dele. A gente morava no Recreio e a All-In na Barra. E aí ficou nessa de beleza, vai todo mundo junto. Só que eu tenho um leve problema de ter medo de andar com quem bebe, dirigindo, né, no caso. Porque eu acho perigoso, é o correto, né? Não andar. E aí, no final, acabou que ia ser ele que ia dirigir. E eu já não gostava muito dele na época. Inclusive, se tu estiver assistindo esse vídeo, tu sabe. Então, não tem problema nenhum. Não, sem nome. Que aí ser processado de graça e ele mora aqui nos Estados Unidos. Enfim, nós fomos pra Win. Foi beleza e tal. A gente também foi na vitrine, eu acho que na mesma noite. E aí, na hora de voltar, o pessoal do Rio sabe, mas lá no Recreio dos Bandeirantes tem muita milícia. É da milícia, né? E tem os bares na Avenida Tinha o bar na Avenida das Américas, quer dizer, eu não sei se ainda tem, né? Que a gente sabia que era onde os milicianos iam. Aí, beleza. A gente sabia, ou seja, não se passava por lá, né? Ou então, se passasse, não fazia nenhuma graça. Estávamos na festa, e aí o Daniel... Ops, não pode falar. Corta essa parte. Não pode falar o nome, corta essa parte. E aí, quem ia voltar dirigindo era o namorado dessa minha amiga. Isso já era assim, tava pra amanhecer. E aí, ele, com toda a sabedoria do universo, foi dirigindo. Quando chegou bem ali bem na Avenida das Américas, na parte do Recreio já, a gente estava passando por este bar. Nisso que nós estávamos passando por este bar, tinham 2 carros saindo. 2 carros pretos, todo preto, sem placa. Ou seja, era miliciano. Né? E aí o bonito do ex-namorado da minha amiga, que graças a Deus é ex, ele decidiu simplesmente buzinar para os carros. Porque os carros entraram na nossa frente, e aí ele decidiu buzinar. Nisso que ele decidiu buzinar foi quando nós observamos que os carros não tinham placa. E os carros que não têm placa no Recreio dos Bandeirantes, a gente sabe que é carro de milícia. E aí o Daniel...
Meu Deus, não é pra falar o nome dele. Enfim, aí o cara pegou e teve essa brilhante ideia de buzinar pros carros. Eram 2 carros, assim, porque eles entraram na nossa frente, eles saíram, assim, da festa, do lugar e entraram na nossa frente, literalmente. Mas eram 2 carros que correm pra caramba, eu não lembro a marca, mas correm bem. E o carro desse moleque, eu acho que ele era, tipo assim, 1.0, nem anda, vai de ré. E aí, nisso que ele buzinou, a gente começou a gritar dentro do carro. No carro tava assim, ele dirigindo, a minha amiga, e tinha acho que 3 meninos atrás e eu. Eu tava sentada no colo de um. Aí ele buzinou e a gente viu. Nisso que a gente viu o carro, todo mundo gritou, Daniel, puta, não é possível, não sei se é fofoqueira em podcast. Não tem como. Enfim, todo mundo já sabe, mas eu não falei sobrenome, então... Todo mundo já sabe que o nome dele é Daniel. E aí ele buzinou e a gente gritou que era de milícia e ele simplesmente ficou tipo, foda-se. Opa, desculpa, pai, palavrão, mas enfim, ficou desse modo. E aí, quando foi, os caras fecharam a gente no carro, um de cada lado. E aí, nisso que eles fecharam, eles apontaram a arma pra dentro do carro e mandou a gente parar. Para. E aí foi uma gritaria, porque a gente baixava... Inclusive, eu tenho vídeo desse dia, agora que eu lembrei. A gente baixava o vidro, assim, do carro e falava assim, desculpa. Tipo, todo mundo levantando a mão e os caras com as armas dentro do carro. Tipo, dentro da gente. E aí a gente se abaixou assim, ficou todo mundo de cabeça baixa, porque a gente achava que ia ter tiroteio na gente, que eles iam atirar na gente. E não era arminha, tipo, era coisa de miliciano mesmo, sabe? Coisa pesada. Aí a gente começou a gritar, acelera, e o carro dele não acelerava, e os caras mandando a gente encostar, que tinha um posto logo na frente. Mandando encostar. E aí o Daniel continuou acelerando. Nisso que ele continuou acelerando, os caras saíram. Um tava já de um lado e o outro passou na nossa frente e entrou no posto. Que teoricamente era pra gente entrar também, porque eles estavam apontando a arma deles mandando a gente fazer isso. E aí acabou que, como eles entraram no posto, a gente já estava quase chegando no final da Avenida das Américas, o final ali para ir para aquele lado da prisão lá, que eu esqueci o nome. Tava chegando lá já. E aí, como tava chegando, a gente só ia entrar no condomínio. E aí a gente gritou, continua, e a gente continuou e eles não vieram atrás. Acho que eles viram que só tem gente nova, né? Entendi. Só tinha gente nova. Na época, tipo, eu acho que eu tinha 20 anos na época. Então foi de boa. Foi de boa. Perseguiram, não mais apontaram a arma. Como é que era a arma? Eu não lembro. Tipo, eu olhei, eu vi a arma, mas logo eu baixei a cabeça, assim, porque não ia ficar olhando pra eles. Mas foi horrível, de verdade. Uau! Esse foi um segredo que, na verdade, eu acho que ainda é um segredo pra maioria dos pais deles. Agora não mais. Bem, pros meus não é, que minha vida não tem muita emoção, né? Então essa aí foi uma das maiores emoções que eu tive até então. Agora tem emoção, antigamente não tinha tanto. Que loucura. Mas eu agora contei tem pros emoção? meus pais. Que tipo de emoção tá tendo na sua vida? Não esse tipo de emoção, galera. Sem milícia, pelo amor de Deus. Milícia? Cara, os milicianos. Que viagem, cara. Foi essa história bizarra que eu tive. Assim, acho que foi o dia mais perigoso da minha vida. Uau, foi horrível. Certeza. Depois a gente passou um tempo... Não, teve mais. Aí a gente estacionou lá no condomínio, né? E desceu do carro. Aí o bonitinho começou a querer brigar lá, porque eu tava mandando ele acelerar. Brigar com você? E ele falou que ele sabia Tomar dirigir. no cu, Daniel. E ele falou que... Porra. Falando que sabia dirigir, não sei o quê. Te fuder, moleque. Aí ele começou a gritar na minha cara. E os meninos que estavam foram meio que pra cima dele assim, aí pra afastar, né? Que ele tava gritando na minha cara, esse idiota. Enfim, aí ele entrou no carro, saiu cantando pneu dentro do condomínio. E a Maria Eduarda ainda chorando por ele. Ai, que eu fiquei preocupada, não sei o quê. Peraí, rapidinho. Hashtag Daniel idiota. Enfim, foi essa a história, acabou. Uau. Eu acho que foi horrível, sabe? Que loucura. Eu acho que é por isso que eu tenho ainda mais medo de briga de trânsito.
Que loucura, que loucura. Doideira. E uma experiência boa aqui nos Estados Unidos. Vamos de bom, ruim. Também ruim. Quer dizer, foram duas ruins, né? Foram duas. Experiência boa aqui pra dar uma balanceada, vamos. Deixa eu ver. Coisa boa, coisa feliz. Eu Conta acho pra que as gente. melhores experiências aqui são as Como au pair, viagens. ó, Como au pair. nutricionista. Um nutricionista fazendo intercâmbio aqui, o tempo que você está aqui, né? 1 ano aí. 2 meses. Tá. Como? Au pair. Isso. Diz aí uma experiência boa pra galera que quer vir aí. Eu acho que eu acho que a O que melhor dá pra fazer das com o dinheiro que ganha e tal? Tipo, dá pra ganhar bastante dinheiro? Tipo, o que dá pra fazer? Olha, o dinheiro não é muito, mas a gente não tem nenhuma despesa. Sim. Tu vai dar pausa? Quê? Tu vai dar pausa? Não. Eu achava que era por causa do barulho. Ô, caminhão! Corta. Volta. Então, a gente não recebe muito, é basicamente $200 por semana, pelo menos no primeiro ano. A gente não tem gasto com nada. A Host Family que paga comida, a minha paga gás do carro, gasolina. Eles me deram carro, eles me deram um celular, eles que pagam plano de celular, eles que pagam casa. A única coisa que a gente se preocupa é em pagar as taxas que tem que pagar. Muito bom. Normal, né? Tem que pagar taxa. Tem. E aí, com os $200, geralmente, quem vem para juntar dinheiro, junta dinheiro. Quem vem para viajar, viaja. Quem vem para fazer os dois, faz. Porque a gente não tem gasto nenhum, só tem que saber ter controle financeiro. Enfim, mas a minha melhor experiência aqui, com certeza, as melhores com certeza são em relação à viagem. A gente tem a oportunidade de viajar, né, por todo lugar aqui e é bem barato, comparando em relação ao Brasil, ao real, no caso. Então, assim, as minhas melhores foram viajando, mas eu acho que a melhor foi quando eu fui para Porto Rico. Porto Rico! Foi eu e minha amiga Júlia, que é minha companheira de viagem aqui. Porto Rico. Júlia, se você estiver assistindo, deixa um like aí no vídeo. Já sabem, para todos os meus porto-riquenhos, Gente, que deixa aí nos comentários. Sou de que Porto maravilha, Porto Rico é uma coisa de Deus. PR. É uma bênção. Top, conta pra nós. Fomos eu e a Júlia pra lá, a gente foi passar um final de semana. Eu tinha acabado de voltar do Brasil, eu acho. A gente foi passar um final de semanazinho lá. Gente, que lugar, que praia, que água, as pessoas, altas festas. Inclusive, minha amiga Júlia, nessa festa, a gente ganhou um barco e perdeu no mesmo dia. Ganharam um barco? Essa foi a melhor experiência. Um barco não, né, galera? Um passeio de barco. Ah, e perderam? Por quê? Perdemos. Que deu? Porque a Júlia tava lá dançando com o cara, né? Enfim, vocês sabem como que funciona uma festa latina, cheia de calor. E aí ela dançando lá com o cara. E aí o cara ofereceu pra gente ir com ele no outro dia Passeio de barco. pra um passeio de barco. Bem legal, porque a gente não tinha conseguido, porque a gente não reservou antes. E na hora da gente pagar não tinha como, se a gente quisesse fazer no dia. Sim. E aí a lancha era dele, no caso, então, tipo, era de bolsa. Sim, sim. E aí ela, ai, vamos, não sei o que, blá, blá, vamos. Aí passou uns minutos, apareceu uma desgraça de um brasileiro. Mentira! É sempre um brasileiro. Mentira. Apareceu a desgraça do brasileiro e ele falou lá com a gente, né? Assim, o brasileiro, tu sempre acha que ele tá querendo alguma coisa contigo. E tava? Não. Dessa vez, não. O cara realmente só tava sendo muito legal. E ele tava com a namorada dele lá. Okay. E a namorada dele era americana. E aí a Júlia dançando. Não. A Júlia dançando lá com um cara que ela tava dançando. Eu acho que ele era americano. Com outro cara. Só que ela tava meio alterada. E todos nós estávamos. E aí a gente dançando. A Júlia pegou e começou a dançar no brasileiro. Com a namorada. E eles eram amigos do cara do bar. Ah, eles. O brasileiro ou a namorada? Os dois. Então de boa. Eles eram amigos do cara do bar? Só que o problema é que a Júlia começou a dançar no cara que tinha namorada. Aí a mulher olhou pra nossa cara assim e eu...
Júlia, vamos embora agora. Mano, a mulher ia quebrar nossa cara, eu juro. Ela ia quebrar, ela ia bater na gente, né? Cara. Ela ia bater na gente. E a gente não tava em condições, eu nunca estou em condições de brigar. Se um dia alguém vai brigar comigo, pode bater. Porque melhor, não me garanto. E aí nesse dia piorou, porque a gente realmente estava bem alcoolizada. Que eu não sei de onde que vinha. Acabava nossa bebida, parecia mais. Acabava, parecia acabar. Que horror. A gente fez uma entrevista nesse dia. Que isso? Com JV na gringa? Não faço ideia, devia ser algum outro canal. Mano. Não lembro nem sobre o que era. Mas enfim. E aí, o brasileiro lá e a namorada dele ficou, né, chocada com a situação, vendo o que é isto? E aí eu peguei a Júlia, saí puxando pelo braço e a gente foi embora para outro lugar. E aí quando foi de manhã, depois de muita luta para dormir, né? Quando foi de manhã, ela foi pegar o celular para mandar mensagem pro cara, porque era pra gente ir pro barco. Aí o cara não respondeu nunca mais. Nunca mais depois da Júlia ter dançado no Brasileiro. E ele nem era bonito. Foi o álcool, galera. Foi assim que a gente perdeu um barco. Uma festa um passeio de barco. Mas tudo bem, porque a gente conheceu também lá o cara da entrevista. E a gente foi pra uma festa muito boa. A gente não precisava daquele barco. E a gente ainda fez jet no mesmo dia. É mesmo? Enfim, mas Porto Rico foi a minha melhor viagem. Eu acho que a segunda melhor, que eu tive experiências muito boas, mas ainda não foi a mais divertida. Mas eu tive experiências muito boas foi agora, quando eu fui pra Las Vegas. Eu fui há umas 3 semanas pra Las Vegas. Conta pra nós, como foi essa viagem? Minha amiga veio do Brasil e a gente foi comemorar o aniversário dela. Na primeira noite a gente foi pro Magic Mike. Vai mandar o vídeo pra ela? Ela vai assistir? Vou. Como é o nome dela? Anne. Anne, se você estiver assistindo esse vídeo, deixa o like no canal. E comenta #DanielIdiota. Pode continuar. Enfim, a gente foi pro Magic Mike, que é aquele show, né, amigas? Vocês sabem. Eu já trabalhei no Magic Mike. Galera, começou aqui o papo de Augustinho. É um Só 2 papinhos de Augustinho. As dela bugantinho. Não é assim não. Brabão de alemãozinho deixa pra mim. Galera, pra quem não sabe, o segredo meu é que já trabalhei lá em Las Vegas no Magic Mike, filho. Um mêsinho. Foi lá que eu aprendi todas as minhas habilidades de dançarino. Ainda. Latrel. Galera. Cada um acredita no que quer, né? Enfim, fui lá pro Magic Mike, foi uma maravilha. Meu Deus. Deus abençoe a América. Joãozinho do Arrancadil. João Galudão. Magic Mike. Agora meu pai não vai mais assistir. Oi? Seu pai? Não, que isso. Sogrão. Não. Mas a gente tá zoando quando é demais. Ou não. Pode continuar a história, vou mutar aqui o microfone. Fiquei nervosa. Não vou continuar. Vamos ser Seriedade, #Daniel Idiota. Tá. E aí, né, mas com todo o respeito do mundo, graças a Deus, a gente só assistiu. Teve umas danças também, mas tudo dentro É da da hora, pô, normalidade. performance é da hora, tipo... É muito da hora. Não, sério, de verdade, tipo, tem que ter muita habilidade, mano. Muita habilidade pra fazer aquilo aí, tipo... Os caras é atleta, mano, atleta, entendeu? Tipo, é muito treino mesmo, tipo, sincronia. Uma coisa assim... Muito... Deus abençoe a América, já diria Marquês. Pois é. E aí... Eu dizia Marquês. E aí, enfim, tudo começou a partir daí. Várias coisas, mas... O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. What happened in Vegas, stay in Vegas. Foi isso?
Las Vegas, galera. Podem ir. Conta mais Inclusive alguma coisa lá, que teve, mas tu que teve. acredita que teve uma. Eu fui na primeira pool party e aí eu Ah, o tava. do Havaí? Conta Não. o rolê do E Havaí, não? aí. Não, Experiências, mano. O pessoal quer saber. tô contando. Tá, manda. E aí. Eu tava toda de branco. Toda de branco não, eu tava com essa blusa, All white. com um biquíni vermelho. Não. Preto, eu acho. Não, tava com aquele. Eu tava com um biquíni branco. Black bikini. Um biquíni White. branco com os traços azuis. Traços azuis. E eu tava com uma calça branca longa, uma sandália e um. Enfim, eu estava vestida de branca. E aí teve uma mulher que veio toda animada. Você é noiva? No way. Aí eu fiquei, No way. não. Aí ela ficou toda, sabe, sem graça. Tipo, Aí ela, mas o seu look tá lindo. Obrigada. Depois de arruinar meu dia, lembrar que Que não. isso. Enfim. Mas foi. Essa pool party foi muito, muito boa. Foi ótima, assim. As pool parties são experiências muito boas. Eu gostei mais do que das festas de noite. Mas as festas de noite também muito legais. Eu não achei os homens desrespeitosos nos lugares, principalmente nas pool parties. Eu achei. Pelo menos assim. Só teve um que foi sem noção, ficou pedindo pra tirar foto nossa. Foto de vocês? No celular dele. Ele falou assim, posso tirar uma foto de vocês no meu celular? Completamente sem noção. E aí... Mas assim, foi ótimo. Foi uma viagem espetacular. Mas meu lugar preferido daqui é Miami. Olha que valor. Você já foi? É. Já, fui algumas vezes. Mas a melhor das vezes que eu fui foi quando eu fui sozinha. Nossa, foi uma experiência muito boa. Eu já tinha viajado sozinha antes no Brasil, fui para Porto de Galinhas, para Recife sozinha. Mas aqui foi a primeira vez. E aí eu fui para Miami, eu fiquei num hostel bem perto da praia, bem em Miami Beach mesmo. Uhum. E aí eu conheci duas brasileiras lá. E aí essas duas brasileiras eram mais velhas, não tão mais velhas, mas tipo, uns 2 ou 3 anos mais velhas do que eu. E aí elas iam para uma festa de noite e eu falei, por que não, né? Vou com elas. E aí fui. Acabou que a gente foi para uma festa era pra ser uma festa num barco. E aí eu fiquei, De louco. mano, vou pra festa no barco, não vou. Enfim, eu decidi não ir, porque eu não não fui, foi? fiquei com o maior medo, eu tinha acabado de conhecer as mulheres. Era uma festa de um barco de um cara, não era uma festa, era pra um barco de um cara. Sim. Aí eu ia pra um barco de um cara com duas mulheres que eu nem conhecia. Pode crer. Aí eu fiquei, não, melhor não. Aí a Brenda tava chegando em Miami com o Daniel. Ela tava indo de carro pra lá. E aí eles chegaram, eles me buscaram no lugar que eu tava, lá do lugar dos barcos. Eu fiquei lá ainda um pouco. E aí eles me buscaram lá e a gente foi pra uma. Não! Eu fui com as meninas pra um outro lugar, pra casa de um outro cara. Aham. Mano, o que passou na minha cabeça, né? Cara, de jeito que é. Desculpa, pai. Desculpa, mãe. Mas eu fiz isso. Aí a gente foi pra casa de um outro cara e ele era. Como que é o nome do que você Promotor? faz? Promotor. E aí a gente foi pra casa dele e de lá ele levou a gente pra uma festa muito boa, sério. Era? Foi assim, uma das Nossa, melhores foda. festas. Onde que era, tu sabe? Eu não lembro o nome, mas é uma balada bem conhecida lá de Miami. É uma que o céu mexe, assim, o céu não. O teto mexe. É bem... Fez? Não é esse nome, eu acho. Não sei, não lembro. Enfim, mas nós fomos pra lá, foi muito maneiro. Daí a Brenda chegou com o Daniel, eles não conseguiram entrar. Eu tava só entrando assim, tava sendo bem selecionado, quem entrava ou não. Okay. E aí eu saí da festa, né? Fui pra lá com eles e as meninas ficaram. E aí a gente foi, andou ali na praia, andou em alguns lugares, fez algumas coisas. Porque... Você é a Brenda e Daniel? Hã? Você é a Brenda e Daniel? Aham, eu, Brenda e Daniel. Dando um rolezinho ali no Ocean Drive. E aí acabou que aí eles me deixaram no hotel, porque eles estavam dirigindo o dia todo. O dia todo. Da onde que eles vieram? Eu acho que foi da Carolina do Sul. Eu acho, não tenho certeza, mas acho que Rolê. aí... 12 horas.
Eles porque foi o dia todo mesmo. Eu lembro que eu fui pra um bar de tarde. Umas 10 horas de... Eu fui pra um bar de tarde. Esperar a Brenda, porque ela falou que tava chegando. Quando ela me mandou, eu falei assim, tem certeza? Manda a localização. Que a Brenda tem TDAH também. Ela é igualzinho o João Vitor, é impressionante. Oxi, e eu tenho? O pessoal fica me chamando, falando que tem TDAH, galera. Que porra é essa? Tá louco? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu, TDAH. Tranquilão, ó. Enfim, aí quando ela me mandou a localização, ela tava ainda 4 horas de mim. De distância. Aí eu fiquei... Não. Aí eu comecei a quase ficar bêbada lá. Só que eu tava sozinha, né? Então eu ficava com medo. Aí voltei pro hotel, fiquei lá. E aí a Brenda chegou só depois de quase 20 mil horas. Enfim, mas ali foi o único dia que eu estive com alguém. Foi com eles. E aí... Foi bem legal essa noite. Foi top? Foi Tem mais? muito Tem mais? bom. Tem, mas aí não dá pra falar. Não dá pra contar? Não. Por que não? Porque denigre a minha imagem. Essa imagem? Entendi. Nenhuma... Uma pista? Não. Não, nada? Não sou uma mulher misteriosa. Tá, defina o resto da noite em uma palavra. Foi incrível. Incrível, não denigre a imagem. Não, incrível. Não. Foi incrível pra mim, mas... Denigre? Denigre? Pode denigrir? Ok. Agora, galera, para a parte principal. Tá faltando. Ai, tá faltando. Acho que a melhor história, mano. A melhor história. Diz ela, né? Eu nunca ouvi essa história. Quer contar ou não? Vai ver? Tu vai mandar o vídeo pra eles? Vou. Vai? Não, pra eles não, que eu não falo. Não, pra eles não. Pra uma pessoa. Ah, tu não fala com ninguém mais? Claro que não. Tá aí, quer contar? Experiência louca. Louca. Estamos aqui para quê? Experiências loucas. Crazy. Você tá falando ao teu microfone, eu sei. Meu microfone aqui, galera. Experiências loucas. Vocês querem ouvir ou não? Quer deixar pro próximo? É pro próximo. Vou pensar ainda se eu vou contar não, essa a gente história. tem que contar. A gente tem que contar. O pessoal quer ouvir. O pessoal quer ouvir a fofoca. Tá, eu vou contar, mas isso não quer dizer que eu ainda me importo com a situação. Tipo, se vocês que são da situação acabarem vendo. Tá? Eu não tô nem aí mais pra nenhuma, só porque, infelizmente, já contei essa história pra ele. Content. Não foi um dos motivos, mas que eu falei que na minha cidade, que Manaus é uma cidade de muito talarico, né? Não, mas não tem nem contexto eu contar essa história. Como assim? Pra que eu tô contando isso? Tá, o que a gente pode falar mais, então? Mais que isso que eu falar sobre você? Você tem que falar sobre você. Você é a estrela principal. Obrigada. Não, eu quero ser o sol, cara. Então, mais que você quer compartilhar aí com o povo que tá vendo, com a galera que tá vendo? Pessoal lá do Brasil, sua família, quer mandar um beijo pra sua família, pros seus amigos? Sim, quero dizer pros meus amigos, pra vocês que estão muito surpresos com isso, que eu amo vocês e que eu não falei que nós não somos amigos. Pega aqui. Eu não. Pega. Porque eu não gosto. O que tem que fazer aqui, mano? É o microfone, pô. Ah, mas é porque tava saindo fumaça aqui, eu achava que você tava fazendo uma mágica. Nossa senhora! É porque na hora que você fez, eu vi que saiu uma mágica. Vai, pausa pra thumbnail aí. Thumbnail. Thumbnail aqui. Faz assim. Não. Não, thumbnail. Aí, assim, vai. Aí, show. Tá. Não, já foi. Thumbnail. Mas é que eu achava mesmo que tava fazendo uma mágica. Mágica, que isso?
Ah, sim, continuar. Agradecendo aos meus amigos que sabiam e guardaram o segredo. Obrigada também a vocês. Minha família, meu pai e minha mãe, eles me suportaram. Te deram Não. suporte. Me deram suporte. Como é que é a palavra em português? Eles me suportaram, não. Te deram suporte? Eles Apoiaram. me apoiaram. Eles me apoiaram 100%. Minha mãe no início ficou assim meio... Mas o meu pai, na verdade, ele foi a primeira pessoa que eu contei sobre isso, que eu perguntei a opinião sobre, e ele só falou assim, vai com tudo, que eu tô contigo. Então, pai, te amo, obrigada. Eu tô realizando os meus maiores sonhos e eu sei que foi porque eu tive teu apoio. Boa, paizão. Sem daddy issues. Aqui, galera. Sem o quê? Oh, no daddy issues. Enfim, obrigada, mãe, te amo. Os meus irmãos também sinto muita saudade. É bem difícil essa parte de não ter a família, não ter os amigos antigos perto. É bem difícil também, às vezes, a gente tá vendo as situações acontecerem lá no Brasil e não poder estar junto por conta de, afinal, você tá trabalhando aqui, às vezes por conta de que já acabou o período que tu pode sair do país ou não. Enfim, é muito difícil, mas é algo que vale muito a pena. E você vê quem são os seus amigos de verdade também lá do outro lado. Com certeza. Então, muito obrigada a todos vocês que me amam, que eu sei quem são as pessoas que me amam de verdade, me apoiam e sentem a minha felicidade por mim. Então, obrigada a vocês. Sabe as palavras aqui da Diliane, cara. Diliane, uma salva de palmas. Quer dar um recado final? Deixar um recado final. Vamos aqui terminando o podcast por hoje. Galera, muito obrigado a você que está aqui até o final, que ficou até o final. Se você não pulou nenhuma parte, avançou o vídeo. Se você não avançou o vídeo, chegou aqui até o final, comenta aí nos comentários. O quê? Deixa aí nos comentários a palavra aleatória. Deixa nos comentários. Escreve aí nos comentários. Açaí. Com C cedilha e acento no I. Você chegou aqui até o final. Compartilhe com seus amigos. Deixa o like. Mais alguma coisa? Alguma palavra assim motivadora? Não, galera, não tenho nenhuma palavra motivadora agora. Então é isso, galera. Juliane, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Querido, Obrigado pelo convite. Claro, com certeza. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Querido. É isso, galera. Vamos ficando por aqui. E até o próximo episódio. Um beijo a todos vocês.